Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. É com profusa alegria que eu te cumprimento com uma boa noite. Estamos aqui nos estúdios da FM Vida 104,9 com a mesma finalidade precípua: abrir a Bíblia, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Comprometido, hoje nós iremos pregar a passagem que preludiamos na segunda-feira. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Na segunda-feira nós ambientamos você, expomos os versículos 7 e 8. Ontem, em continuidade, aconteceu um problema técnico e hoje nós iremos repassar tudo e expor mormente os versículos 9 ao 11. Você que porta a Bíblia, abra-na, por favor, no texto referenciado. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 7 ao 11. O texto nos fala sobre vivendo sob a perspectiva do fim. Não restam dúvidas que os acontecimentos assombrosos e catastróficos apontam diretamente para o fim. E se o fim está próximo, como o cristão deve viver? Essa é a pauta do texto em questão. Pedro vai ensinar como o cristão deve viver. Ele deve viver com a perspectiva do fim. Então vamos ler o texto bíblico. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. O apóstolo Pedro escreveu essa missiva, essa carta, por volta dos anos 60 a 64 da era cristã. Ele escreveu originalmente aos cristãos da diáspora, os crentes que estavam espalhados em 5 províncias do Império Romano. Essas 5 províncias são mencionadas logo na abertura da carta, do capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses irmãos, para quem Pedro originalmente escreveu essa carta, estavam passando por um momento muito desafiador. Isso mesmo. Nessa época, servir a Jesus implicava em padecer bastante. Esses irmãos estavam passando por uma perseguição imperial e calúnia e discriminação social. Agora imagine a cena. Os irmãos estão servindo a Jesus, os irmãos são fiéis a Jesus, mas eles estão padecendo uma perseguição implacável, ferrenha, por parte do imperador. E como se não bastasse, eles estavam sofrendo calúnia e discriminação social. Os pagãos gentios estavam caluniando os cristãos, estavam discriminando os cristãos porque eles eram leais a Cristo. E isso porque nessa época, ser fiel a Jesus não significava status, publicidade, fama, como tem sido propagado, pregado hoje em dia por aí afora. Nesses dias, manter-se leal a Cristo implicava em dor, sofrimento e até mesmo a morte. Seguir a Jesus nesses dias era ter sua cabeça a prêmio. Aqueles que entravam na igreja entravam ciente que padeceria por causa do nome de Cristo. Então Pedro, movido pelo Espírito Santo, ele vai encorajar a igreja sofredora. Ele vai incentivar os irmãos a viverem uma vida de testemunho e de submissão apesar do sofrimento. Veja bem, Pedro, ele percebe que os irmãos estão sofrendo. Só que os irmãos, mesmo no sofrimento, eles precisam ter uma vida de testemunho e de submissão apesar do sofrimento. Isso é importante porque quando o cristão sofre,
ele tem a tendência, a inclinação de viver de qualquer maneira. Só que aqui percebemos que não. Até para sofrer, o cristão sofre de forma diferenciada. Lá em 2 Timóteo 2, versículo 3, disse Paulo ao seu tutelado, ao seu discípulo Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Veja, Paulo está dizendo, pastor Timóteo, sofra comigo, mas sofra diferente. Sofra como um bom soldado de Jesus Cristo. Aqui no texto que nós fizemos leitura, o apóstolo Pedro havia acabado de encorajar os irmãos, apresentando-lhes um exemplo de Cristo. Agora o apóstolo Pedro, ele continua encorajando a sua audiência, apresentando-lhes o seguinte fato: já está próximo o fim de todas as coisas. Essa expressão, e já está próximo, significa literalmente no grego bíblico, é chegado o fim. É uma expressão que sinaliza o retorno de Cristo e a manifestação do seu reino. A história da humanidade, ela não está se desenrolando de forma cíclica, vai e volta. Não. A história da humanidade, como nós a conhecemos, está se desenrolando para um fim. E esse fim se dará em virtude do regresso, do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja que glorioso. O apóstolo Pedro lança a mão da doutrina bíblica da volta de Jesus para encorajar a igreja sofredora. Porque a sã doutrina, a teologia, a doutrina bíblica, principalmente a escatologia, não é uma doutrina estéril, abstrata. Não. A sã doutrina encoraja a igreja. A sã doutrina incentiva a igreja. O fato de que Cristo voltará é uma verdade salutar, é uma verdade cheia de consolação. Amém. Pedro, em outras palavras, está dizendo o seguinte: meus irmãos amados, vocês estão sofrendo e padecendo, mas é chegado o fim de todas as coisas. Cristo vai voltar, meus irmãos. Todo sofrimento terá fim. Toda dificuldade vai cessar. Persista, não desista, olhe para o alvo, Jesus voltará. Amém. Já quero aproveitar, deixa e dizer para você: és um crente em Jesus? Estás sofrendo? Passando por vicissitudes? Guarde isso, Jesus está voltando. Amém. Não desista, persevere. Todo sofrimento terá fim em virtude do retorno de Jesus Cristo. Amém. Mas um texto referenciado, o apóstolo Pedro, além de encorajar os irmãos, dando-lhes essa grande promessa que já está próximo o fim de todas as coisas, ele usa esse fato para estabelecer um padrão de vida. Já que Jesus está voltando, já que está próximo o fim de todas as coisas, como o cristão deve viver? De qualquer maneira? Alguns crentes da igreja que estava em Tessalônica estavam abraçando o fanatismo. Eles esperavam a volta de Jesus e com essa expectação eles estavam deixando de trabalhar. Paulo, de forma resoluta, disse para eles: se alguém não trabalhar, que também não coma. Porque a verdade de que Cristo está voltando não deve levar o cristão à ociosidade, à preguiça, a deixar de trabalhar, o fanatismo. Não! Se Jesus está voltando, enquanto ele não volta, a Bíblia estabelece um padrão de vida para o cristão viver. Amém. E é isso que Pedro apresenta em nosso texto. Olhe comigo o versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, é uma palavra pequena, mas muito rica e significativa. Temos aqui uma conjunção conclusiva, esse conectivo, portanto, é usado pelo apóstolo Pedro propositadamente. Ele vem dizendo, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, assim sendo, com efeito, ele vai aplicar aquilo que ele havia dito, ele vai agora fazer uma aplicação pungente na vida da igreja. Portanto, como o cristão deve viver? Em primeiro lugar, sede sóbrios. Os cristãos deveriam ser sóbrios.
Ser sóbrios aqui é o oposto e ser ébrio. A palavra sóbrio aqui significa ter a mente sob controle, pensar de forma sensata, prudente, equilibrada. Geralmente, em momento de adversidade, há uma tendência do cristão ficar desequilibrado, se precipita, a mente está nebulosa, a mente está confusa. Só que Pedro está dizendo, já está próximo o fim de todas as coisas. Assim sendo, sede sóbrios, cabeça no lugar. Amém. Você, meu irmão, é instado pela Bíblia, Cristo está voltando. Você deve viver sob a perspectiva do fim. Se Cristo está voltando, você precisa manter a cabeça no lugar, a mente sob o controle. E mais, segundo lugar, e vigiai em oração. O cristão, em face do retorno de Cristo, enquanto Cristo não volta, ele precisa vigiar em oração. Ele precisa manter-se em contínua oração na presença de Deus. Ele não pode cessar de orar. Ele deve vigiar. Ele precisa estar atento para orar. É tanto uma oração constante como uma oração pertinente. Como vimos aqui na segunda-feira, esse texto insta o cristão a orar não somente por si, mas pelos demais irmãos na fé. Porque todos os crentes, em todos os lugares, de uma maneira ou de outra, está padecendo algum tipo de aflição. Alguns com mais intensidade, verdade, mas todos estão padecendo. E enquanto Cristo não volta, nós precisamos ser sóbrios e vigiarmos em oração. Amém. Em terceiro lugar, aí entra o versículo 8, precisamos viver em amor, amando os irmãos na fé. Veja o versículo 8. Mas, sobretudo, palavras dignas de nota. Elas denotam aqui algo sumamente importante. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Aqui, o apóstolo Pedro não tem como intenção colocar o amor acima da oração. Quando ele fala, mas, sobretudo, tem de ardente amor, ele está aqui denotando, ele está aqui explicitando a esfera que o cristão deve ser sóbrio e vigiar em oração. Ele deve prezar pelo amor aos irmãos. Como dito, eles deveriam orar por eles e pelos seus fraternos. Aí entra o versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Que tipo de amor o cristão deve ter para com seus irmãos na fé? Um amor fraco? Um amor superficial? Um amor abstrato, só na mente, só na filosofia? Não. Tende ardente amor. Essa palavra ardente no grego, esticar-se, significando em nosso texto, um amor que não falha. É um amor intenso. Imagina aí um atleta correndo. Ele estica todos os seus músculos com a intenção de chegar no seu destino. Ele está correndo, ele está cansado, ele está ofegante, mas ele estica intensamente seus músculos. É esse tipo de amor que o cristão, em face do retorno de Jesus, deve ter para com seus irmãos na fé. Hoje, lamentavelmente, os cristãos não estão se amando como a Bíblia estabelece. Infelizmente, muitos cristãos são egoístas, só pensam em si mesmos, tudo gira em torno do seu próprio umbigo. Outros, por sua vez, se isolam. Não há um amor mútuo. Não há um amor cristão genuíno. Pedro diz, já está próximo o fim de todas as coisas. Como você deve viver, cristão? Tende ardente amor uns para com os outros. É um amor intenso, veemente, um amor genuíno. E é curioso observar que é recíproco para com os outros. As duas partes devem amar de forma intensa.
Não é um crente amar o outro de forma intensa e o outro ser indiferente. É de forma mútua, recíproca. E o texto diz, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Aqui, ele está fazendo uma aplicação de um texto bíblico do livro de Provérbios, salvo engano, Provérbios 10, verso 12. Mas o texto prossegue, como viver sob a perspectiva do fim? Primeiro, versículo 7, sede sóbrios. Segundo, vigiar em oração. Terceiro, versículo 8, tendo ardente amor uns para com os outros. Em quarto lugar, versículo 9, sendo hospitaleiros uns para os outros sem murmurações. A hospitalidade é uma prática bíblica bem recomendada. Nós lemos vários textos da palavra do Senhor, onde nós percebemos que o amor cristão ele é demonstrado no ato de acolher, no ato da hospitalidade. Em Hebreus capítulo 13, versículos 1 e 2, está escrito, permaneça o amor fraternal. Veja, esses irmãos aqui já viviam o amor cristão, o amor fraternal. Só que eles são exortados a permanecer, a persistir, a perseverar no amor fraternal. E na sequência, no versículo subsequente, versículo 2, o texto diz, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos. Percebeu que bênção? Um cristão que é amoroso, um cristão que ama ardentemente, ele não terá nenhuma dificuldade de abrir as portas da sua casa quando houver necessidade. Ele ama os seus irmãos, ele será acolhedor, hospitaleiro. E nos diz o texto que alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Isso não quer dizer, obviamente, que se você hospedar o irmão, você vai estar hospedando um anjo. Mas aqui o sentido é que é algo abençoador. Você estará fazendo a vontade de Deus, expressando assim, em termos práticos, o amor cristão. O irmão está em necessidade e você pode acolher e expressar generosidade, você vai fazer. O apóstolo Paulo também tratou sobre esse assunto na sua carta magna, na sua grande carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 13. Ouça com atenção. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Esse texto precisa ser explicado. Ele é muito mal compreendido. O que significa comunicar com os santos nas suas necessidades? Muitos pensam, olha, você está passando por necessidade? Paulo diz que devemos comunicar com os santos. Embora isso seja verdade em outros textos da Bíblia, não é o caso aqui. Quando Paulo diz comunicar com os santos nas suas necessidades, comunicar aqui é uma ação. É você dar assistência aos irmãos que estão em necessidade. Ou seja, você é um cristão, você se depara com outro cristão que está passando por privação, por necessidade, e você vai comunicar, você vai assistir o seu irmão que está em necessidade. Ele arremata, no finalzinho do versículo 13, seguir a hospitalidade. Ou seja, a prática da hospitalidade deve ser prezada pelos cristãos. Os cristãos que amam, quando vê os seus irmãos na fé carecendo de fato em verdade, ele não terá nenhuma dificuldade de abrir as portas da sua casa. Mas por que nessa época aqui era tão necessária essa prática da hospitalidade? Em primeiro lugar, era necessário para hospedar os pregadores do Evangelho. Sim, eles iam enviados de lugar em lugar, de cidade em cidade, e havia necessidade premente da igreja, dos irmãos, acolherem os mensageiros da verdade. As hospedarias da época eram sujas, caras, imundas, e os crentes deveriam acolher os mensageiros da verdade. Segundo lugar, nessa época aqui, geralmente a perseguição não era geral, a perseguição era localizada. Ou seja, Pedro, por exemplo, ao escrever essa carta, ele escreve para os cristãos da diáspora, 5 províncias que estavam espalhadas no Império Romano, crentes para todo lado. Quando havia perseguição em uma província,
província, o cristão poderia fugir com a sua família para outra província. Ao chegar lá, os irmãos na fé iriam acolher, amparar, ajudar. E o texto diz, curiosamente, no versículo 9, sendo hospitaleiros uns para com os outros, como? Sem murmurações. Não pode reclamar. Imagina a cena. Um pai de família está em casa com a sua família nuclear. De repente alguém bate na porta. Quando ele abre, ele se depara com o pai, a mãe e 8 crianças. Olha, nós somos cristãos, estamos fugindo da perseguição. Eu fiquei sabendo que você é cristão, você pode nos ajudar? Ele deveria acolher sem murmurações. Teria que colocar mais um pouquinho de água no feijão, todo mundo vai comer. Interessante, não é mesmo? Sem murmurações. Só que uma terceira necessidade da hospitalidade nessa época era em virtude da falta de templos físicos. Isso mesmo. Em virtude das perseguições, os irmãos não tinham condições de construir um edifício para congregar. Eles congregavam nas casas. E os irmãos eram hospitaleiros, abriam a porta das suas casas para o culto ao Senhor. As igrejas, nessa época, eram nas casas. Mas e hoje, pastor Arlan? Quer dizer que se chegar uma pessoa bater na minha porta, eu sou missionário, não sei das quantas, você é cristão, fiquei sabendo, você pode me hospedar? O que fazer, pastor Arlan? O que a Bíblia Sagrada nos orienta? A hospitalidade significa aqui amor aos estrangeiros. Só que a Bíblia Sagrada nos ensina que devemos ter um amor discernente. Não é um amor no escuro. Não é um amor sem critério. Não, Senhor. O amor que a Bíblia estabelece é um amor discernente, prudente. Em primeiro lugar, você pode acolher cristãos que você conhece, que está passando por necessidade. O princípio maior aqui é a generosidade. Você conhece um cristão piedoso que teme efetivamente a Deus, está passando por uma necessidade, você pode acolher, você pode assistir. Uma segunda maneira de você hospedar é sob uma boa recomendação. Hoje, gente, está virando bagunça. Algumas pessoas se apresentando como missionários, mas não tem igreja, não tem pastor. Aí vai pregar na sua igreja, talvez na sua igreja não tem critério, convida qualquer pessoa para pregar, e acabou o culto, vai para onde? Às vezes são encaminhados, olha, esse irmão aqui pode te hospedar. O que acontece? Isso é antibíblico. Não convém que isso seja assim. O missionário, segundo as Escrituras, em primeiro lugar, ele tem uma igreja local. Ele tem um pastor. Ele é enviado pela igreja. Quer um exemplo? Leia Atos, capítulo 13. O Espírito Santo se manifestou na igreja de Antioquia. Ali estavam mestres, profetas. E o Espírito Santo mandou separar Saulo e Barnabé para uma obra missionária. Eles estavam ali, pertenciam à igreja. Depois que foram enviados pela igreja, eles voltaram. Leia Atos 14, 15, vai lendo a Bíblia. E você percebe que eles voltam para a igreja de Antioquia e prestam um relatório. Então nós não devemos ajudar a acolher pessoas que não têm compromisso com a igreja de Cristo. Você é da onde? De qual igreja? Alguns dizem, de forma desaforada, meu negócio é com Deus. Aí você tem que dizer, então é com Deus mesmo, não é comigo, viu? Bye, bye, tchau. E é assim que deve proceder. Eu quero te aduzir a um texto bíblico, em 3 João, onde nós aprendemos que para uma pessoa hospedar, uma pessoa que não conhece, deve ser bem recomendada. Talvez no futuro próximo iremos pregar aqui para você toda a 2ª carta de João, depois toda a 3ª carta de João. E João, ele recomenda aqui a prática da hospitalidade. Ele vai encorajar a atitude generosa de um homem chamado Gaio. 3 João, versículos 5 ao 8. Me acompanhe. Amado, procede fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Aqui João está emitindo um elogio. Ele está encorajando Gaio pela sua prática de hospitalidade. Vou recapitular a leitura. Amado, procede fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. João está dizendo, Gaio, você faz muito bem, meu caro, em proceder assim, em acolher os irmãos e também os estranhos.
Quando chega o versículo 6, ele continua, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Alguns detalhes aqui. Esses irmãos que Gaio recepcionou, acolheu, hospedou, eles deram testemunho de Gaio na igreja que eles faziam parte. Eles passaram por ali, Gaio acolheu esses homens, só que eles voltam agora para a sua igreja e vai dar feedback. Ou seja, eles faziam parte de uma igreja local. Então não me venha dizer que é uma pessoa de Deus que está fazendo a obra de Deus se faz segundo a Bíblia. A igreja é pautada pela Bíblia. A Bíblia é a nossa autoridade compulsória. E João continua, versículo de número 7. Porque pelo seu nome saíram, não tomando dos gentios. João está dizendo, olha, Gaio, você fez muito bem em acolher esses irmãos, em ajudar esses irmãos. Eles deram testemunho na igreja do seu amor. E ele continua, porque pelo seu nome saíram. Esses irmãos saíram daqui e passaram por aí por causa do nome de Jesus, Gaio. Fazendo a obra de Deus de fato, com coração, com empenho, com aplicação. Quando chega no 8, ele conclui, portanto, assim sendo, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Então, veja, João está recomendando aqui. Então, se você for acolher alguém, primeiro, é um cristão piedoso, que você conhece muito bem e precisa. Segundo, uma pessoa que é bem recomendada. Então, veja, o amor do versículo 8 de 1 Pedro 4, ele é demonstrado no versículo 9, com a prática da hospitalidade. O texto prossegue, versículo 10, como viver sob a perspectiva do fim. Versículo 7, sendo sóbrio, vigiando em oração. Versículo 8, amando ardentemente os irmãos. Versículo 9, sendo hospitaleiros. Versículos 10 e 11, servindo os irmãos. Isso mesmo. Você precisa viver assim. Cristo quer que você viva assim até ele voltar. Ele quer que você sirva a igreja dele, os demais filhos dele. Olha só o versículo 10. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Perceba, aqui Pedro está elencando o serviço cristão aos dons, o uso dos dons espirituais. Em o Novo Testamento nós temos 5 listas principais que versam, que falam sobre os dons espirituais. Romanos capítulo 12, versículos 8 ao 10, 1 Coríntios 12, versículos 7 ao 11, 1 Coríntios 12, 28 ao 30, Efésios 4, versículo 11, e aqui, 1 de Pedro 4, 10, abrangendo também o 11. E aqui o apóstolo Pedro ele fala o seguinte, alguns detalhes envolvendo os dons espirituais. Você tem que servir, você é cristão? Jesus, enquanto ele não volta, ele quer que você sirva os seus irmãos na fé, usando os dons espirituais. Vamos ver os detalhes do versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Primeiro pormenor, primeiro detalhe. Cada cristão salvo tem pelo menos um dom espiritual. É isso mesmo. No Novo Testamento, nas cinco listas de dons, fica claro que cada cristão salvo tem pelo menos um dom. Aqui Pedro escreveu para crentes em 5 províncias. E para eles, Pedro diz, cada um. Ou seja, cada cristão tem pelo menos um dom. Você, meu irmão, tem muita utilidade, proveito na obra de Deus. Tem cristãos que pensam que dons é apenas falar em línguas, profetizar, pregar, ensinar. Não. Na Bíblia Sagrada, de fato, há dons mais evidentes, mais públicos, mas há muitos dons. Todo verdadeiro cristão, ele tem pelo menos um dom, uma capacidade espiritual. Assim sendo, o Senhor não se esqueceu de ninguém. Nenhum dos seus foi esquecido por ele. Talvez você me ouve agora e tenha um complexo de inferioridade. Pastor Arlan, como é bonito ver o senhor pregar, ensinar a Bíblia. Eu conheço também alguns irmãos que profetizam, é tão bonito. Pastor, eu acho que o senhor se esqueceu de mim. Nada disso.
diz-nos o texto, cada um administra aos outros o dom como recebeu. Se você é salvo, efetivamente, você tem pelo menos um dom espiritual que deve ser usado para a glória de Deus e para o serviço da igreja, dos irmãos na fé. Segundo detalhe, dom é para ser usado. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Você tem um dom, você precisa usar esse dom. Paulo falou assim para o pastor Timóteo, desperta o dom de Deus que é em ti. Ou seja, mantenha a chama acesa. Aquilo que o Senhor te confiou, a destreza, a capacidade que Ele te conferiu, você precisa usar para servir os irmãos na fé. Amém. Então, cada cristão tem pelo menos um dom, cada um. Segundo, o dom é para ser usado. Administre. Terceiro, os dons não são para a autopromoção, mas para o serviço. Olha o texto aí, versículo 10, está na Bíblia. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. Então, se você é portador de um dom espiritual, você deve usá-lo, não para si mesmo, para a autoprojeção, mas para o serviço cristão. Amém. Infelizmente, tem muitos cristãos que se empolgam, às vezes prega bem, ensina bem, profetiza, e por aí vai. E ficam inflados. Segundo o texto, dom é para o serviço do próximo, amém, para servir o irmão e a irmã na fé. Outro detalhe, como usar os dons? Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então veja, quem tem dom espiritual, que é um cristão salvo, tem que usar assim, como um bom dispenseiro. O dispenseiro, ele era um mordomo que cuidava dos bens do seu Senhor. Então os dons não são seus, são do Senhor. Você precisa fazer isso, realizar os dons, usar os dons com fidelidade. Detalhe, não é apenas como dispenseiros, é como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus é multicolorida, é uma variedade, é multifacetada. A graça salva, capacita, ensina. Leia Tito depois 2, versículos 11 e 12. Ela salva no versículo 11 e educa no versículo 12. Porque a graça é multicolorida, multifocal, multifacetada. E os dons que emergem dessa graça também o são. No versículo 11, então, Pedro, ele vai resumir os dons que envolvem a fala e dons que envolvem o serviço, a administração. Olha o versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Pense em dons que envolvem a fala. Por exemplo, evangelizar, ensinar, cantar, exortar, envolve a fala. Então, esses dons que envolvem a fala, profetizar, cantar, ensinar, devem ser usados como? Se alguém falar, fale segundo as palavras, os oráculos de Deus, com a mesma fidelidade. O padrão aqui, o critério, é você falar sempre em harmonia, de acordo com a palavra de Deus. Você vai pregar? Vai ensinar? Aconselhar? Cantar? Você precisa fazer tudo isso segundo as palavras de Deus. Você não pode pregar o que você quer se você é pregador. Se você vai cantar, qual é o critério da sua seleção? Impressionar a igreja? Fazer a igreja vibrar, se animar? O critério deve ser a palavra de Deus. Se a música, se o hino, se o cântico espiritual não passa pelo crivo da palavra, você não pode cantar. Porque se você falar, cantar, todos os dons que envolvem a fala, diz-nos o texto, fale segundo as palavras de Deus. Amém. Aí ele prossegue e fala sobre dons que envolvem agora o serviço, a administração. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Pense aí em dons que envolvem o serviço, socorro, misericórdia, governo. Esses dons devem ser usados como? Com base na sua capacidade? Não. Diz-nos o texto. De acordo com a capacidade, o poder que Deus dá. E diga-se de passagem, Deus dá, Deus capacita, Deus qualifica. Ele dá o dom e te dá destreza para você usá-lo. Por fim, Deus será glorificado em tudo isso. Olha aí o finalzinho do versículo 11. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo.
a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Quando o cristão vive, segundo a perspectiva da eternidade, Deus será glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para sempre. Eu te pergunto, irmão, você pretende glorificar Deus com a sua vida enquanto Cristo não volte? Então siga o passo a passo. Você deve ser sóbrio, você deve vigiar em oração, você deve ter um ardente amor para com seus irmãos na fé, você precisa ser hospitaleiro e você precisa usar os dons, administrar os dons em serviço da igreja. Quero finalizar dizendo o seguinte: viva sob a perspectiva do fim, principalmente mantendo comunhão com os irmãos na fé. Olha alguns detalhes do texto. Versículo 8. Mas tende sobretudo ardente amor uns para com os outros. Percebeu? Versículo 9. Sendo hospitaleiros uns para os outros. Versículo 10. Cada um administre aos outros. Deus quer que você, enquanto Cristo não volte, que você viva em uma comunhão intensa com a igreja dele. Aliás, você já é membro de uma igreja local? Ainda não? Você precisa, à luz da palavra de Deus, escolher uma igreja bíblica séria e se membrar a ela. Porque o Senhor quer que você viva enquanto ele não retorna, em comunhão com os seus, em comunhão com a sua igreja. O salmista no Salmo 133:1 diz o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O Senhor quer que você, enquanto ele não retorne, viva assim. Eu vou ler para vocês agora Hebreus 10:25 para finalizar minha fala. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, encorajando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Jesus está voltando. Seja sóbrio, vigie em oração, ame os irmãos com amor ardente, seja hospitaleiro e sirva a igreja com os dons espirituais. Amém.